Se houvesse a necessidade, com certeza eu faria tudo de novo, viveria tudo novamente, choraria as mesmas lágrimas e talvez por causa da desilusão, sentiria a mesma dor no coração. Abraçaria novamente a solidão, tornaria-me momentaneamente angustiado, pois foi desta forma que eu encontrei Jesus e percebi que Ele estava ao meu lado. E então eu me fiz sentir tão amado, mesmo quando me vi subjugado e o vazio do meu sonho frustrado. Aprendi a olhar sempre para o futuro e esperar o melhor de mim mesmo e crer sempre nos meus sonhos, ainda que estivesse com os olhos tristonhos. Aprendi a olhar calmamente para a frente, entender que sou humano, eu sou gente, e também aprendi a manter sempre acesa esta chama ardente, trazendo a firme certeza que valeu a pena acreditar, pelos meus sonhos lutar, pois haja o que houver, custe o que custar, trago comigo sempre a firme fé que eu vou conquistar, que eu vou triunfar. Sei que agora engulo o silêncio e me calo diante desta situação, mas amanhã o sol voltará a brilhar, a luz iluminará o meu olhar e vai ser outra a minha história. Eu terei a minha vitória. E então, perplexo e deslumbrado, eu que agora estou um tanto calado, darei o meu brado e direi que Jesus Cristo sempre esteve ao meu lado. Bendito seja esse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo, que muitas vezes nos deixa passar por situações difíceis e às vezes nós até mesmo não entendemos o motivo destas provações. E quantos não passam por lutas e por causa de suas lutas acabam por desistir. Mas aquele que prevalece, que persevera, quando no nada obteve o direito de ser um herói, o herói da sua própria fé, acreditou acima de tudo, e o importante é confiar na misericórdia, na força e no poder desse Deus chamado Jesus. Eu sempre haverei de favorecer a esperança e jamais conseguirei viver um tipo de filosofia ou de vida que seja separado de Deus, porque Ele é como o ar que nós respiramos. E ainda que nós não tenhamos conquistado nada, bem-aventurado aquele que conquistou o direito de manter a firme e intrínseca comunhão com esse Deus chamado Jesus. Não como uma religiosidade, não como uma teoria, como uma filosofia, mas de uma forma consistente, de uma forma abrangente. E quando nós mantemos esta comunhão com esse Deus, nós passamos a viver de forma mais madura. E as dores às vezes não nos frustram tanto, não nos machucam tanto, as decepções não nos frustram tanto, pelo simples fato de que sempre estaremos confiantes que o amanhã virá com o sol ao nascer, resplandecendo a sua luz. É como diz o Salmo 30, no versículo 5, que o choro pode durar por toda uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E quando nós estamos determinados, não com essas ideias infelizmente triunfalistas que muitos têm apregoado, não estamos aqui querendo determinar a Deus o que Ele deve fazer ou deixar de fazer. Eu parto por um princípio muito mais profundo, muito mais verdadeiro e muito mais sincero, de reconhecer a soberania de Deus, de reconhecer que a vontade dele está acima de tudo. É como diz a canção: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continuará sendo Deus. Nós é que corremos o risco de não continuarmos a sermos nós mesmos, a partir do momento em que permitirmos que as nossas lutas sobrepujem a nossa própria vontade de viver, dirimindo de forma profunda o que nós temos de maior e de melhor, que é a comunhão com este mesmo Deus. Todo aquele que se predispôs a aceitar as lutas, as provações, mas acima de tudo determinou a confiar no seu Deus,
esse saiu vitorioso, indiferente do resultado dos seus anseios, porque o simples fato de sabermos de onde nós viemos e para onde nós estamos indo já é o suficiente para entendermos que somos vitoriosos. Eu sei de onde vim, cuja vida pregressa era algo terrível, devassalador, algo assustador. Mas não estou aqui necropsiando o meu passado, ou tampouco a minha velha natureza. Estou falando do hoje e do futuro, porque ainda que haja lutas, dores e provações, eu sei para onde eu vou. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu tenho crido num Deus maravilhoso, ainda que muitas vezes vozes do inferno sussurram em meus ouvidos, camuflando, tentando insuflar a minha natureza humana, fazendo reviver ou querendo fazer reviver a velha natureza humana decadente. E essas vozes tentam de todas as formas a dirimir tanto a bondade, anular tanto a misericórdia e desdizer o amor desse Deus maravilhoso, cujo nome é Jesus Cristo. Porém, todavia, eu rejeito essas vozes para dar ouvido à voz que fala calma e mansamente no meu coração. Voz essa que um dia eu ouvia dizer, como se eu tivesse visto com os meus próprios olhos quando ele dizia: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Esse texto nós encontramos no livro escrito por Mateus, nas palavras de Jesus, em que a palavra veio com uma profundidade tão grande, nos dando a esperança, um alento de dias melhores, de reconforto e refrigério. E quando nós colocamos nas mãos deste Deus a nossa proposta, com certeza Ele trilha, Ele esquadrinha os nossos corações, Ele nos prepara, não para realizarmos os nossos sonhos, não que isso não venha a acontecer, mas Ele nos prepara para vivermos uma vida mais condigna, uma vida mais de paz, indiferente das tormentas que lá fora avassalam, que lá fora assustam não somente a nós, mas a tantos. O próprio Jesus Cristo, um outro dos seus discípulos, deixou um outro texto tão profundo, no capítulo 16, em que João escreveu no Evangelho de João: tenho dito isto para que em mim tenhais paz. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, suportou toda a ignomia, todo tipo de humilhação, foi um simples servo de Deus, obediente, padeceu, rejeitado ele foi, humilhado ele foi, mas venceu. E parece um tanto paradoxal essa minha forma de refletir, ou melhor dizendo, é um tanto paradoxal. Não a minha forma de refletir, a forma de qualquer um que queira prescrutar sobre o testemunho deste homem chamado Jesus. Porque, na verdade, aqueles que olhavam para ele tinham como um pobre miserável coitado, brutalmente humilhado, nu, assassinado em uma cruz. Mas aqueles que sabiam, as hostes celestiais sabiam que ali estava o vencedor, que com seu corpo puro e santo venceu o pecado, venceu o ódio com o seu amor. E ao morrer na cruz, nos outorgou a vitória. E não existe vitória maior do que essa, de sabermos para onde nós estamos indo, indiferente de sermos ricos ou pobres, alegres ou tristes, com saúde ou sem saúde. O importante é caminhar firme e acreditar que nós estamos indo ao seu encontro, dia após dia, um momento após o outro momento. Por isso é importante que nós venhamos colocar Deus acima das nossas decepções, acima até mesmo dos nossos sonhos, porque decepção vem, decepção vai, alegria vem, alegria vai. É tal qual como a própria vida é efêmero, tudo é sazonal.
tanto a alegria como a tristeza. Se hoje estou a chorar, amanhã haverei de sorrir, e aquele que hoje está sorrindo, amanhã talvez com certeza haverá de chorar, porque sempre existe um sorriso ou uma lágrima para que nós venhamos desfrutarmos destes sentimentos. Mas o sentimento perene, verdadeiro, intrínseco, é o do amor de Jesus Cristo, que está acima de todas as coisas. Não que nós não devamos sonhar, eu creio mais do que ninguém nos meus sonhos, mas aprendi que acima dos meus sonhos está o propósito de buscar a Deus. Com certeza, aquele que agora está passando por um momento de dúvidas, de dor e de angústia, ninguém está isento disso. Nós não somos super-heróis. Não há quem nunca teve momentos de dificuldade. O próprio Jesus Cristo no Gólgota, no Getsemane, ele teve momentos de muita angústia e muita dor, chegando ao ponto de dizer ao Pai para que apartasse dele aquele cálice, mas que contudo fosse feito à vontade deste Deus maravilhoso. Inclusive esta foi a única oração que esse mesmo Jesus não teve uma resposta positiva, porque todas as vezes que ele se direcionou ao seu Pai, o seu Pai prontamente o atendeu nas orações que ele fazia. Mas quando a oração crucial, e o incrível é que esse mesmo Jesus Cristo, ele sempre orava para as pessoas, sempre buscava a Deus para que pudesse abençoar as pessoas. Mas quando Jesus Cristo fez uma oração ao Pai em prol de si mesmo, a única oração que foi negada foi a oração feita no Getsemane, onde o Pai se calou, para que hoje eu pudesse falar e você pudesse estar ouvindo, e depois de ouvir também voltar e falar com esse Deus, para que Ele pudesse nos atender. A vitória vem, mas não existe vitória maior do que viver em paz e em comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, esse doce Deus das mãos furadas. Eu creio mais do que nunca que haverei de colher, porque também está testificado, e existe um salmo que eu gostaria de terminar esta mensagem com esse salmo, daqueles que estavam cativos, que foram humilhados para as terras da Babilônia. É o Salmo 126. Eles que por causa dos seus pecados acabaram sendo deportados, mas quando eles voltaram, deixou-se um salmo maravilhoso, em que o salmista dizia que quando o Senhor nos trouxe do cativeiro da Babilônia, nós ficávamos como quem sonham. E se dizia entre as nações: grandes coisas o Senhor fez a estes, sim, grandes coisas o Senhor fez por eles, por isso eles estavam tão alegres. E ele continua dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes do rio Negueb. E para concluir esse salmo maravilhoso, é um texto tão profundo que diz que aquele que planta com lágrimas colherá com alegria. Aquele que vai pelo caminho plantando e pranteando, voltará trazendo seus feixes com alegria. Continue a plantar. Não sei se sente como um deportado em terras estranhas, porque é assim que muitas vezes nós sentimos quando as coisas não saíram conforme nós desejávamos que saíssem. Mas o importante é continuar plantando a fé, o amor e a confiança nesse Deus, porque com certeza nós voltaremos com júbilos de alegria. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso, chamado Jesus Cristo. Amém.